Como fazer revisões, Gilberto? Revisão é talvez a parte mais importante do seu processo de aprendizado. Eu chamo de ciclo EARA, tá? Não sou eu que chama isso, todo mundo que entende aprendizado sabe que é assim. Olha só, eu estudo, só que estudar não é sinônimo de aprender. Basicamente eu estudo e para de fato eu aprender no final, eu preciso antes passar por dois estágios. O primeiro é aplicar em exercícios o que eu estudo e o segundo é revisar aquilo que eu estudei. Portanto, eu estudo, aplico em exercícios, reviso periodicamente e aí, de fato, eu aprendo. Portanto, estudar não é sinônimo de aprender, se você não está fazendo essas duas coisinhas aqui. Mas vai lá, Gilberto, qual que é a melhor maneira de revisar? Vou te dar uma dica hoje. Basicamente é assim, ó. Você vai assistir vídeo aula ou aula, tá, presencial, depende do seu estado atual, tá? De uma matéria, sei lá, de paleolítico, de história, tá? Basicamente, depois que você assistiu a aula, você vai ler o capítulo de paleolítico no seu livro, tá? Bom, terminou de ler o capítulo de paleolítico no livro, você vai montar o seu resumo. É assim que faz, tá? Montei o meu resumo. Aí digamos que na semana que vem você vai estudar Neolítico, né? O segundo capítulo, né? Depois de paleolítico vem Neolítico, legal. Então você vai assistir a aula primeiro de Neolítico, aí depois você vai para o livro ler o capítulo de Neolítico, né? Só que calma. Antes de começar a ler esse capítulo de Neolítico, você vai rapidinho revisar o seu resumo de Paleolítico. Depois que você revisou o seu resumo de Paleolítico, agora sim, você vai ler o capítulo de Neolítico no seu livro e depois vai montar um resumo. Legal? Digamos que na semana seguinte, sei lá, você vai assistir uma aula de Egito, tá? Assistir uma aula, videoaula ou presencial de Egito. Bom, assistiu? Aí você vai para o seu livro agora ler o capítulo de Egito, só que calma, tá? Antes de começar a ler aquele capítulo de Egito, primeira coisa, você vai revisar seu resumo de Paleolítico, depois você vai revisar seu resumo de Neolítico. Agora sim, você pode, claro, estudar todo o capítulo de Egito e no final montar um resumo. Eu acho que você já entendeu, né? Na semana que vem você vai assistir uma aula de Grécia. Aí você vai para o livro ler o capítulo de Grécia, só que calma, antes de ler o capítulo de Grécia, você vai revisar seu resumo de Paleolítico, de Neolítico, de Egito. Agora sim, você vai estudar o capítulo de Grécia e depois vai montar o seu resumo. Basicamente, você está fazendo revisões periódicas, tá? Você está revisando os resumos dos capítulos anteriores. E uma coisa que é muito importante falar, revisão é diferente de releitura, tá? Se você está lá no capítulo 17, não tem como você reler 16 capítulos anteriores para revisar. Se você fizer isso, você vai demorar um mês inteiro para fazer. Basicamente, o capítulo de um livro, ele deve ser lido só uma vez, isso mesmo. Você vai ler muito bem aquele capítulo uma vez e no final vai montar um resumo altamente eficiente daquele capítulo. E a partir de agora, suas revisões todas são feitas pelo resumo e não mais pelo livro. Tudo bem? Revisão é diferente de releitura. Você não vai ficar relendo o capítulo do livro de novo, senão não vai dar tempo. Ei, eu sou o Gilberto. Eu já aprovei mais de 16 mil estudantes das melhores universidades do país. Se você também quer aprender a estudar do jeito certo, seguir um planejamento de estudos eficaz, terminar o simulado no tempo certo, não sofrer de ansiedade, parar de ficar com esse monte de matéria atrasada, potencializar sua memória, você vai clicar no linkzinho que está aqui embaixo, ó, e vai entrar no Aprovação 360, a maior plataforma de estudos do Brasil. Te vejo lá e até a lista de aprovados.